Patriotas na Paulista. E de novo, eu tava lá. E você sempre é o convidado especial. Fora Moraes. O trio elétrico, o palco, onde está Jair Bolsonaro. Fracassou, xoxou, flopou. Maior manifestação do mundo. Mico. Coluna Garrone de volta, tudo bem, gente? Vou contar pra vocês onde nasceu essa coluna. A Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Não esse tipo de Gênesis. Surgiu a ideia dessa coluna que foi um clique que eu tive quando eu tinha acabado de fazer uma entrada ao vivo durante a cobertura da manifestação bolsonarista. Foi uma epifania? Foi Deus? Não, porque eu acho que Deus não estava lá na manifestação. Impeachment de Alexandre de Moraes não está entre as prioridades divinas. Pestes, guerras, injustiças, talvez essas sejam questões, pautas mais urgentes para sua santidade, Deus. Como é que fala Deus? Sua santidade? Não sei. Deus. Eu sou uma pessoa mais cética e eu acredito que esse meu clique tenha sido provocado por aquele ambiente em que eu estava à beira de desmaiar porque estava muito calor. Bem, nasceu a coluna e eu... Fala, minha Nossa Senhora! Bem, nasceu a coluna e eu convido você a assistir. Claro que vai ter a imersão que eu fiz lá na manifestação. Vou só mostrar um pouquinho aqui. Só um teaserzinho rápido, olha só. Deltan Dallagnol já pediu fora Pacheco, fora Alexandre de Moraes e agora fora Lula. Vai ter essa cobertura na minha imersão jornalística dentro da editoria de deboche, mas antes uma reflexão sobre esse meu clique, essa minha epifania no meio da manifestação bolsonarista. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a Coluna do Garrone. Eu tava lá, ou como diz no meu Rio de Janeiro, eu tava lá. Eu já fui a várias manifestações bolsonaristas, fui aos campos golpistas, mas, enfim, tava lá. E como é que eu fui para lá? Eu pensei nisso, né? Como é que eu fui para lá, gente? Jornalismo. Só jornalismo mesmo. Militante comunista. Selminha começou cedo. Bem, eu falei na semana passada de como o jornalismo me aproxima de pessoas poderosas e ricas. Mas o jornalismo também me faz estar em situações como essa. Mais uma manifestação golpista. Vou mostrar aqui rapidinho uma entrada que eu fiz, que foi o resultado desse meu trabalho. Olha só. Seguimos agora em direto ao contacto do Nelson Garrone, correspondente da CNN Portugal no Brasil. Ele que está a acompanhar a manifestação que está a acontecer na Avenida Paulista, em São Paulo. Muito boa tarde, Nelson. Qual a adesão a esta manifestação que pede, entre outras coisas, o impeachment de Alexandre de Moraes? Muito boa tarde, Maria Luiz. Muito barulho aqui para essa manifestação. Ainda é difícil calcular o número de pessoas, mas eu tenho uma certa experiência nesse tipo de cobertura, já vi em algumas coberturas, e tem uma diferença dessa vez. Não é só um trio elétrico aqui, são pelo menos 4, então o público está um tanto quanto disperso. A previsão para o início dessa manifestação era às 14h, horário aqui de São Paulo, e 18h, horário de Portugal continental, mas atrasou. A expectativa dá para entender que era muito maior do que a gente vê. Por que eu digo isso? Porque atrás de mim aqui, eu vou rodar e vou mostrar, tem um ecrã aqui. E nesse lugar do ecrã, ó, tá vazio, não tem tanta gente assim. Então acho que eles imaginavam que o público veria até aqui. E o público fica mais concentrado ali perto do trio elétrico. Mas, resumidamente, é uma manifestação contra o ministro Alexandre de Moraes. E vale dizer, já estava programada antes mesmo do Twitter X ser bloqueado no Brasil. O bloqueio do X no Brasil foi mais um combustível, um motivo a mais para as pessoas virem para cá. Então, sigo aqui na Avenida Paulista e se você tiver perguntas, Maria Luiz, pode seguir. Nelson Garrone, então, aqui em direto a acompanhar estas manifestações. Estas que vemos são também imagens em direto da Avenida Paulista. Garrone, como você aguenta? Trabalho, gente. Ninguém pergunta para um médico que trabalha numa emergência, fala, como é que você aguenta pessoas com feridas expostas? Nojo, não tem nojo? Como é que você consegue? Não, faz parte do trabalho. E é um trabalho técnico. E não são as paixões políticas que me levam. Eu não iria na manifestação política para apoiar alguém. Ao ir muitas vezes, eu já vou há muitos anos lá, eu entendo o que eles estão falando, eu entendo
o que eles defendem como liberdade. Eles estão lá para defender a liberdade. E liberdade para eles é poder fazer o que quiser sem qualquer tipo de freio. Essa é a gramática deles. É o glossário bolsonarista. Usar essas comparações com língua portuguesa é ruim porque, além da execução sumária, eles também defendem a execução da língua de Machado. Mas, bem, liberdade para eles é, inclusive, liberdade para cometer crimes, liberdade para ser racista, liberdade para ser LGBTfóbico e, claro, liberdade para dar um golpe de Estado. Essa é a melhor liberdade de todas. Liberdade para eles implica até a falta de liberdade alheia, porque eles não reconhecem a existência dos outros. Eles gostam de autoridade. Alteridade eles não conhecem e também não sabem a diferença entre uma coisa e outra. E eu estava lá, um calor insuportável, nessa São Paulo sob fumaça, e ficou muito claro para mim, quando eu acabei da minha entrada ao vivo, do meu conceito de liberdade, o quanto eu sou livre. Eu cheguei a esse estágio da minha vida profissional, como jornalista, com liberdade. Eu cobri o evento para a CNN Portugal, eu tenho uma relação de parceria com eles não dizem o que eu tenho que fazer. O combinado é a missão, é a minha pauta. Agora, como eu vou fazer? Eu tenho liberdade para decidir, fazer do jeito que eu quero, falar do jeito que eu quero, inclusive fazer uma avaliação de risco. Eu que falei para eles que não dava para ir para uma manifestação, o que é meio óbvio, tá? Mas eu tenho que avisar que não dá para ir para uma manifestação bolsonarista segurando o microfone de CNN. Não dá. Quando eu fui cobrir a parada LGBT, deu. Tranquilo, nenhum problema. Manifestação bolsonarista não dá. Então, até essa avaliação, eu tenho a liberdade de falar assim, não vou segurar o microfone da CNN no meio da Avenida Paulista cheio de bolsonarista. Não dá. E a saída é fazer essa cobertura meio clandestina, embedado ali no meio, meio confundido com a galera. É o jeito que dá. Eu apuro, eu vejo, eu capto as imagens que eu acho que representam mais aquele momento. Ninguém me pergunta o que eu vou falar, ninguém me passa a pergunta que vai ser feita, então eu sou absolutamente livre dentro da responsabilidade, porque qualquer equívoco que eu cometa, a culpa é minha. Eu sou livre e responsável. Mas tem uma limitação ao meu trabalho. Vou falar. A polêmica, que é o deus Cronos, né? Filho de Urano e de Gaia. O tempo. Eu não posso falar o tempo que eu quero. Ninguém me disse que eu tenho que falar de novo, mas se eu estiver falando muito tempo, alguém vai falar assim, encerra, porque tem um jornal. Eu não sei quais são os outros assuntos do jornal. A minha missão é cobrir aquele evento. Estou a serviço de uma emissora de TV para reportar e comentar e explicar, porque tem que explicar como correspondente, porque eu estou falando para uma audiência que não sabe exatamente a realidade brasileira, então eu não vou falar do Silas Malafaia, porque ninguém sabe quem é Silas Malafaia. Tarcísio, não, ninguém sabe quem é Tarcísio. A manifestação fica ali no MASP, na esquina com a Peixoto Gomide, não faz sentido. Existe um canal, existe um jornal, eu sou uma parte ali, mas naquela janela que eu tenho, eu sou absolutamente livre. Eu não sou livre para decidir o tempo. Por mim, eu ficaria horas falando ali, teria muita coisa para falar, porque esse é um assunto que eu cubro desde sempre. Existe alguém que tem essa função de distribuir o tempo. Eu já exerci essa função quando eu fui editor e tinha o trabalho de dizer quanto tempo um repórter vai ficar falando. Porque eu tenho que pensar nas outras coisas que estão acontecendo, qual é o peso dessa notícia em relação às outras. Nesse caso, por exemplo, é uma notícia importante, é uma manifestação no Brasil, mas é uma notícia internacional, se você pensa em Portugal. E não faz sentido nenhum eu tô lá, eu tô falando e alguém fala, ok, eu não vou falar... Minha liberdade! Tá me censurando fora ditadura! Eu juro dar a vida pela minha liberdade. Não faz sentido. Eu não sei os outros assuntos do dia, eu não tenho como decidir isso, eu não tenho como avaliar o tamanho daquilo que eu tô falando no contexto do noticiário do dia. Isso cabe ao editor. Eu estou entrando como repórter, não cabe ao repórter fazer essa avaliação. Resumindo, absoluta liberdade, mas com uma limitação. Censura, jamais. Não é da minha comarca, da minha competência, da minha jurisdição decidir o quanto tempo eu falo. Isso para mim é muito claro e eu sou absolutamente livre para falar o que eu quero. Para eles, não. Como não tem cerceamento de liberdade de fato, você tem punição por crimes cometidos? Temos, mas cerceamento de liberdade no Brasil não tem. Então o que eles precisam fazer? Inventar. Então eles inventam uma ameaça à propriedade privada, que eles nem têm propriedade privada, mas eles inventam uma ameaça à propriedade privada para eles poderem defender. Tem também
uma perseguição a uma seita. Tem uma seita que não consegue exercer a sua fé, muito perseguida, chamada cristianismo, muito perseguida, segundo eles. As crianças, muito sexualizada, muito sexualizada. A esquerda quer sexualizar as crianças. Eu esqueci alguma coisa? A ameaça comunista. Isso. Invenções. Não me choca, não me noja, não me irrita. É claro que há um leve medo de uma agressão, porque eles não suportam a alteridade, eles defendem a liberdade, inclusive, de espancar um jornalista que esteja fazendo uma cobertura com a qual eles não concordam. Liberdade da imprensa. Fora, blogueiro comunista. Preguiça da Selma. Eles não defendem, por exemplo, a liberdade de poder circular em qualquer parte da cidade. O que eles defendem? O direito de se armar contra uma suposta ameaça às suas propriedades privadas, que muitas vezes eles não têm, e no fim das contas é o direito de atirar contra preto e pobre. Isso eles defendem. E esse é um traço do pobre premium. Se você não sabe o que é pobre premium, veja o último vídeo, tá? Da semana passada eu faço uma descrição sobre esse perfil, essa parcela da população chamada por mim de pobre premium. Então essa foi o meu clique no meio daquela manifestação. Eu acabei uma entrada ao vivo e pensei, cara, olha a liberdade que eu tenho e a confiança que tem em mim para eu falar, para fazer a minha cobertura. E é absolutamente oposta à visão que eles têm sobre liberdade. E agora, gente, chegou aquele momento. Chegou aquele momento em que eu vou mostrar a minha imersão no protesto, que é o que vocês querem saber. Só que aí eu vou ter que dizer, como constitucionalista, que eu não sou, vamos ter que dar um jeito de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, por omissão, uma ADO, no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a Constituição é omissa. Ela não prevê. Ela é omissa em relação ao direito ao deboche. Vamos para as ruas defender o direito ao deboche? Nesse meu constitucionalismo freestyle, eu exigiria que a Constituição deixasse bastante claro o direito inalienável do deboche. Talvez consigamos isso. Temos outras prioridades? Bem, mas agora você vai ver esse meu trabalho que eu faço de jornalismo imersivo, opinativo, explicativo in loco dentro da editoria de deboche, apesar de a Constituição não prever explicitamente o direito ao deboche. Vou mostrar essa cobertura que é única, é exclusiva. Por quê? Porque os outros jornalistas têm medo de entrar infiltrados, serem agredidos? Provavelmente. Mas fato é, essa cobertura, deste jeito, deste modo, sobre duas rodas, é exclusiva. Aqui, na coluna do Garrone, olha só. Bolsonaro tem um poder para salvar este Brasil? Não! O único poder que tem é Jesus! Boa tarde, valentes patriotas! Eu já fui até ameaçado de prisão, mas não tenho medo de prisão de bandido de toga preta. Gente, mais uma missão. Para o Garrone, apresentador, é muito fácil. Ele fica ali no ar-condicionado e manda o Garrone Repórter fazer mais essa cobertura. Eu já fui para várias coberturas. A grande dificuldade é achar pauta nova. Eles têm a capacidade de atualizar basicamente o objetivo, que é dar golpe de Estado. Dessa vez, com esse combustível extra da decisão do ministro Alexandre de Moraes, referendada pela primeira turma, de suspender o Twitter X do Brasil. Porque o país não pode receber, segundo a sua lei, uma empresa que não tenha representação comercial por aqui. A galera tá chegando aqui, eu vou me aproximar e você sempre é o convidado especial nesse mergulho no bolor, do olor, do néctar, do suprassumo do bolsonarismo. Não nas redes sociais, mas ao vivo e a cores e com pouca testosterona. Vamos lá. Pronto, cheguei aqui. Quem está aqui conversando com os patriotas é o candidato à Prefeitura do Rio pelo bolsonarismo, o Alexandre Ramagem, aquele acusado de formar uma agência... É de graça? Ah, se fosse de graça, né?
R$90. Ele vem aí hoje? Pior que eu não sei. Não sabe? Tá, obrigado. Valeu. Então estavam vendendo ali o boné do Marçal, perguntei se era de graça. Polícia aqui. Ai, calor. As pessoas vendendo o boné do Marçal. Vou virar aqui pra gente mostrar o Alexandre Ramagem. E ali tá chegando ali o Alexandre Ramagem para manifestação. Ele que, segundo as pesquisas, tem ali por volta de 10%, talvez menos. É uma espécie de funk. E aqui a imagem do pichuleco. E ali eu vou ler para vocês. Todo poder emana do povo, marcha da família, foro conservador. Brasil avança, reforma do judiciário, a nossa democracia morreu, silêncio covarde do Senado, democracia só com contagem pública de votos. Patriota. É um remix do Bolsonaro. Que respeite a família. Que honre. Aqui é o senador Marcos Pontes, o astronauta aqui. Ele é muito fofinho. Por quê? Claro, que você é um gato, cara. Desculpe. Ele é muito fofinho, né? O ex-ministro, deputado, e me lembro, tem que lembrar isso, que ele foi quase candidato, quase pré-candidato à prefeitura aqui de São Paulo, mas o Bolsonaro entendeu que não tinha chance por causa do radicalismo e aí votou no Nunes. Olha aqui, recebi, está sendo distribuído, fora Moraes, fora Moraes. O povo gritando fora Xandão, fora Xandão. E ali no palco está o Marcel Van Hatten, o deputado do Novo, super top, moderno, mais à direita do que o próprio partido Bolsonaro. Fora Xandão, seu lugar é na prisão. Tem também a campanha de vários candidatos a vereador, que eles vão distribuindo os santinhos. O que um vereador pode fazer para tirar o Alexandre de Moraes do poder, não sabemos, mas eles aproveitam essa pauta para tentar conquistar eleitores aqui na Paulista. Deltan Dallagnol já pediu fora Pacheco, fora Alexandre de Moraes e agora fora Lula. Estou falando viva a liberdade, viva a democracia, como dizem, de maneira falsa, arrogante, hipócrita e demagógica, os mesmos tiranos que estão solapando a democracia do Brasil. E nesse momento aqui, Bolsonaro já está no palco. Quem está falando é o Eduardo Bolsonaro. Justamente aqui atrás de mim é o trio elétrico, o palco onde está Jair Bolsonaro, é o ponto principal desta manifestação. Mas vocês podem ver que logo atrás de mim já está vazio aqui. Um calor, Maria Luísa, eu tenho que contar para você. Está aqui mais de 30 graus. Tem que ter resistência. Eu confesso para você que depois do direto eu vou para a sombra. Mas muitas pessoas seguem aqui embaixo do sol para ouvir esse discurso. Merece muito alinhamento, muita devoção a esses políticos. Porque é um esforço, eu digo, é um esforço, Maria Luísa. Aqui, um evento aqui, um evento aqui. São dois palcos ao mesmo tempo, com discursos simultâneos. Dá uma dispersada, né? Então, gente, tava ouvindo a Bia Kicis e quando ela terminou falando "Pai, afasta de mim esse cálice", citando Chico Buarque, eu falei, não dá, é muito pra mim. E depois que ela acabou de falar, entrou a
a deputada da florzinha. Aquela florzinha que remete, assim, sutilmente ao nazismo. E tá muito calor, tem que ser muito patriota pra estar lá. E eu vou voltar pra casa e vou ouvir os discursos de lá. Vou ouvir o discurso, mas pelo menos no ar-condicionado. Eu não sou aparentemente tão patriota assim. Tá lindo, meus queridos. É isso aí, gente. É isso aí. Fora Xandão! Fora Moraes! Não vou mostrar discurso. Não vou mostrar discurso. Vocês viram aí, a grande mídia mostrou o discurso. E é um trabalho que a imprensa faz. Mostra imagens muito de cima, gerais, e os discursos. Essa imersão, você só vê aqui. Senti falta, sabe quem? Quem não estava lá? Senhores no caso da testosterona, tais quais General Heleno, Braga Neto. Cadê Braga Neto? Aqueles golpistas todos. Paulo Guedes não estava lá, aquele outro que é assediador da Caixa, ninguém estava lá. Então eu falei dessa minha reflexão sobre liberdade, como o que eu entendo como liberdade é muito diferente do que eles entendem e pregam como liberdade, com certa violência às vezes. E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, uma reflexão sobre esse meu trabalho. Eu já cobri várias vezes, tem vários vídeos aqui no meu canal dessa cobertura, cada vez tentando dar um enfoque diferente, dentro da editoria de deboche sempre, mas eu vou dizer para vocês que vendo os meus vídeos, você não consegue ter a dimensão se esse movimento da extrema-direita, o bolsonarismo, está aumentando ou diminuindo. Porque como eu estou dentro, eu não tenho uma visão de cima, os números que saem sobre a totalidade só vêm depois, eu mostro algo que parece sempre grande. E nem sempre é. Vamos aos números. Saiu aquele cálculo do monitor do debate político no meio digital da USP. Nessa última manifestação, 7 de setembro de 2024, 45 mil pessoas no auge, no pico, com margem de erro de 5 mil para mais, 5 mil para menos. Então ali por volta de 45 mil pessoas. O número de fevereiro na manifestação na Paulista contra Alexandre de Moraes, blá, 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 foi 185 mil. Então fevereiro 185 mil, setembro 45 mil, um quarto, mais ou menos. Eu sou de humanas, eu não sei fazer esse cálculo. A parada LGBT, por exemplo, teve 70 mil. Então é mais ou menos ali quase metade das pessoas que estavam na parada LGBT. Tem mais LGBT que bolsonarista em São Paulo? Não cheguem a essas conclusões, por favor. Se bem que eu não... Eu sou de humanas. Fato é, o método que mediu a manifestação de fevereiro e de setembro é o mesmo. Então, se ele for preciso ou impreciso, ele é igualmente preciso ou impreciso nesses dois momentos. E a adesão diminuiu. A adesão dos bolsonaristas, apesar de haver duas novidades importantes. A briga do Elon Musk com o STF, que culminou na suspensão do Twitter X, que teria deixado os bolsonaristas irritadíssimos, o Brasil está acabando, menos se mobilizaram para ir para a Paulista. E o outro foi aquelas mensagens dos assessores do Alexandre de Moraes e tal, disseram que era fora do rito, grande escândalo, não era muita coisa, mas serviu para energizar os bolsonaristas ou as lideranças bolsonaristas, porque as lideranças anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar, o mundo não se acabou, e menos bolsonaristas se convenceram que o mundo estava acabando. Então tinha menos gente, ou como diriam alguns, menos gente. Na lógica bolsonarista, é importante a manifestação ser grande, porque esse é um jeito deles dizerem que eles têm boa parte da população, que o povo está com eles. Eles levam em conta os números da USP? Não, a USP é comunista, não vale. Eles levam em conta imagens de muita gente. E um bom fotógrafo, um drone bem posicionado, dá a ideia de que a manifestação é bem maior. E para eles é importante ter muita gente, ou parecer ter muita gente, eu não estou me importando aqui, como eles não se importam, sobre se havia muita gente ou não. Mas passar a ideia de que havia muita gente. Por quê? Se muitas pessoas foram para Paulista, duplo twist carpado quântico, Bolsonaro venceu a eleição, a urna é fraudada. Essa é a lógica. E isso vai ser muito repetido, eu vou mostrar no VNuZap, que eles atacaram muito a cerimônia oficial, a comemoração oficial do 7 de setembro em Brasília, que estava vazia. Se a manifestação estava vazia, logo Lula não venceu as eleições. Não precisaria explicar, mas acho que é melhor deixar claro que lotar manifestação de 7 de setembro é
uma prática bolsonarista. O Lula não convoca ninguém para ir para essa manifestação. É um feriado, tem uma parada militar, uma comemoração oficial em que se reúnem autoridades. Ponto. O Lula não anunciou e garantiu que o mundo ia se acabar. O Lula não convocou as Forças Armadas para dar um golpe de Estado. É outra lógica. Mas eles veem o mundo com as suas lentes. O Bolsonaro sempre pintou essa ideia de fim de mundo, de uma luta contra o sistema. O 7 de setembro era o momento. É aquele momento decisivo e as Forças Armadas vão dar um golpe, tal. E tá lotado, quer dizer que o Bolsonaro é muito popular. Não, quer dizer que tem um grupo fanático que faz o que ele manda. É basicamente isso. A análise interessante para se fazer no 7 de setembro oficial de Brasília é quem estava no palanque. O Alexandre de Moraes com um posto ali de protagonismo, apesar de o Alexandre de Moraes ser só o ministro supremo. Ele não é presidente de poder. E ele estava com um protagonismo ali na disposição dos assentos, na proximidade com Lula, tão grande quanto do atual presidente do STF. O Zanin, por exemplo, que também um ministro do Supremo como Moraes, não teve tanto destaque. Então teve ali um sinal político. Manifestação na Paulista pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes e Lula botando Alexandre de Moraes no palanque. Depois acabou ali, teve uma churrascada com a galera toda e, segundo o Estado de São Paulo, eles riram da manifestação na Paulista. Só que os bolsonaristas têm que dizer que foi gigante, e não precisa ser verdade, mas precisa ter esse movimento de dizer que eles estão ainda grandes e precisa dessa cena para pressionar o Congresso para o impeachment de Alexandre de Moraes. Mesma pauta, só que com menos gente. E, teoricamente, quanto mais vazio, menos força eles têm. Só que no dia seguinte, ou na segunda-feira seguinte, que eles apresentaram um novo pedido de impeachment, eles falaram como se fosse o povo brasileiro que tivesse ido para Paulista, tivesse lotado, não se falasse de outra coisa. A Bienal, que acontece em São Paulo, recebeu mais pessoas do que essa manifestação. Então as pessoas estão mais preocupadas com o livro do que com o golpe de Estado. E eu nem acho que as pessoas estão muito preocupadas com o livro. É nicho. Então é um nicho. Um nicho ruidoso? Sim, mas um nicho. E eu comecei a falar no início dessa ideia de que eu vou e mostro a manifestação, e por ela em si, pelas imagens que eu mostro, você não tem como dizer se está maior ou menor. Há uma falsa impressão de que está sempre grande. E aí eu vou trazer exemplos de como isso pode acontecer em outras situações. Você pode ter a impressão de que o que acontece, ou o fenômeno, é maior do que ele parece ser, sem mentir. Isso é importante. Você fala a verdade, mas mesmo falando a verdade, você não dá a dimensão correta da questão. Eu vou dar os exemplos. Tem uma coisa que eu gosto muito, que são os documentários de vida selvagem. E eu gosto por uma questão de, ok, vida selvagem acho legal, mas por uma questão técnica. Eu não sei se vocês sabem que esses documentários de vida selvagem estão para o audiovisual, assim como a Fórmula 1 está para o automobilismo. Os melhores equipamentos, os novos equipamentos, eles são testados nessas situações. Por quê? Essas situações extremas exigem tecnologias que não fazem falta no dia a dia. Aí eu vou dar alguns exemplos, né? Porque você pode ter calor excessivo, frio excessivo, você precisa ter uma coisa miniaturizada, alguma coisa que não faça barulho, alguma coisa que opere no escuro, embaixo d'água e tal. Coisas que no dia a dia não fazem falta, mas elas são usadas nisso, tecnologias caras, e aí vão barateando e daqui a pouco você está na sua mão com um celular que é a prova d'água, um celular que filma no escuro, um celular que tem slow. Então, o que você tem no celular como uma tecnologia banal, um dia já foi algo muito difícil, muito caro, muito novo e foi usado num desses documentários de vida selvagem. Quando você vê um novo documentário de vida selvagem, sempre tem um pulo do gato tecnológico. Repare. Eles sempre são muito inovadores nesse sentido. E nesses documentários de vida selvagem, você sempre mostra uma natureza muito frondosa. Sendo que, convenhamos, a realidade é que a natureza é cada vez menos frondosa. É mais raro esse fenômeno por motivos de seres humanos. Então tem documentários sobre a intimidade dos suricatos. Ou a vida privada das plantas. Existe isso. Se eu botar no Google vida privada das plantas, você vai ver que tem documentário sobre isso. Porque é uma coisa do microcosmo. Um olhar de microscópio. Uma realidade bem pequena. E você acaba não mostrando, porque não é a pauta, mas você acaba não mostrando a realidade em volta. E sabemos que a flora e a fauna só diminuem, não aumentam. Raras exceções. Então, sem querer, você contando a verdade com muito rigor, você ignora
o contexto geral, o big picture, e passa a ideia de que a natureza está muito bem, obrigado, o que nós sabemos que é contrafactual. Está cada vez mais difícil você fazer um documentário sobre vida selvagem, porque a vida selvagem é cada vez menor. Esse é um exemplo dessa falsa impressão. Vou dar outro exemplo de falsa impressão, que aí é um exemplo político, que eu vivi no Rio de Janeiro, num condomínio da Barra da Tijuca. Uma senhora, conversando com a outra, falou assim: nossa, o Ramagem vai ganhar. O Ramagem é o Alexandre Ramagem, que vocês viram na manifestação, é o candidato bolsonarista na cidade do Rio de Janeiro. E pelas pesquisas ele está com 10% ali mais ou menos. Eduardo Paes, o atual prefeito, tudo indica, ganha no primeiro turno, é o que apontam as pesquisas eleitorais. E essa senhora, no condomínio da Barra, tinha certeza que o Ramagem era quem ia ganhar. Por quê? Porque o universo que ela vê, Barra da Tijuca, Zona Oeste, bolsonarista, Ramagem ganha. Outra falsa impressão, e aí é com base num filme que eu sugiro que vocês assistam, chama O Abutre, que é daquele ator que fez Brokeback Mountain, é o Jake Gyllenhaal. O filme chama O Abutre, e eu não vou dar spoiler, obviamente. O filme, o personagem principal é um cinegrafista que trabalha nas madrugadas, se eu não me engano, de Los Angeles. E o trabalho dele é registrar acidentes e crimes para vender esse material para os jornais da manhã. E quanto mais sangrenta é essa imagem, mais ela vale, mais audiência tem o jornal, consequentemente. Então, que é basicamente a lógica do jornalismo penal midiático, esses programas policialísticos que a gente vê, que independente da realidade do Brasil, a violência pode ter aumentado ou diminuído estatisticamente, nesses programas ela só piora. E esse filme se passa numa realidade em que os índices de criminalidade estão em queda. Então está cada vez mais difícil você produzir imagens de crimes para poder vender para os jornais, para eles terem audiência. E aí o personagem principal, o que ele passa a fazer? Cometer crimes. Então ele produz os crimes para poder ganhar dinheiro com isso. Não falo mais nada do filme. Mas o filme mostra-se a realidade. Independentemente do nível de violência da sociedade, quando você vê o jornal, você acha que a sociedade está mais violenta. Não mostra ali que está mais difícil você registrar essas imagens de violência, porque a cidade está cada vez mais pacífica. Dei 3 exemplos aí de falsas impressões da realidade. E aí a pergunta, Garrone, esse movimento sobre o qual você está falando, do bolsonarismo e da extrema-direita, está mais fraco ou mais forte? Mito, imbrochável, incomível e morrível. É difícil separar análise de torcida, é difícil. E pelo que eu vejo a audiência, é 99% composta por pessoas que não têm muito apreço pelo Bolsonaro. Eu tenho. Selminha, você é minoria aqui. Não tem patriota nesse canal? Fora comunistas! Vocês sabem que tem traços de masoquismo na Selminha, né? Porque ela vem aqui toda semana pra levar surra de democracia. Cala a boca, comunista! Selminha é assim. Ela tá pro diálogo, assim como os ornitorrincos estão para a aviação civil. A resposta para essa pergunta que eu compartilhei com vocês, de tá xoxando, não tá xoxando, tá mais fraco, tá mais forte, a resposta não é matemática, mas a gente tem algumas informações que fazem a gente pensar. O próprio número de pessoas na manifestação já é um exemplo. Outras informações, citei o Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro à Prefeitura do Rio. O Bolsonaro é de São Paulo, mas seu berço político é Rio de Janeiro. E ele não conseguiu, apesar de ter ganho no Rio de Janeiro nas eleições, 18 e 22, ele não conseguiu pegar o seu capital político e transferir para o seu candidato, aquele que era o chefe da BIM Paralela, segundo as investigações. Então, Rio de Janeiro não conseguiu. Em São Paulo, ele escolheu um candidato, veio o Marçal, seduziu os eleitores bolsonaristas, porque ele era mais bolsonarista do que o candidato que o Bolsonaro tinha indicado por questões políticas, por conveniências políticas. Chegou a sinalizar uma aproximação com o Marçal e depois da manifestação da Paulista gravou um vídeo chamando o Marçal de comunista, ligado ao PCC e tal. Então, em São Paulo, ele não emplacou. O bolsonarismo pode ter emplacado, mas ele não conseguiu emplacar o candidato que ele sugeriu, ou não está conseguindo emplacar na mesma proporção dos votos que ele teve na capital paulista. Belo Horizonte, outra cidade do Sudeste, outra capital do Sudeste, não conseguiu emplacar o candidato dele. Eu acho que no interior ele vai ter mais força,
Mas não é a chuva que lança a areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Não é essa força da natureza. Mas fato é, ele abriu uma caixa de Pandora. E como diziam os titãs, os bichos saíram dos esgotos. Só que o Bolsonaro achava que ele era dono dos bichos que saíram dos esgotos. E aparentemente não é. Eu tô falando do Marçal, sim, mas não só. O Marçal é um exemplo de alguém que conseguiu canalizar esse discurso antissistema, reacionário, com uma roupagem nova e conseguiu seduzir muita gente, principalmente homens jovens. Porque o Bolsonaro fala muito mais facilmente, vamos combinar, e se a gente olhar as pesquisas, ele fala mais com senhores no caso da testosterona, com Selminha. Melhor presidente do mundo. E o discurso do Bolsonaro tem uma certa dificuldade, se comparado com o Marçal, de ser acolhido pelos jovens. Muito porque, bem ou mal, o discurso do Bolsonaro é um discurso coletivo. Quando ele fala em pátria e família, é um discurso coletivo, é uma solução coletiva. E eu concordo com a ideia de soluções coletivas, como alguém que é herdeiro da geração de 68, eu concordo com soluções coletivas, mas essa galera mais nova, da geração abaixo da minha, é uma galera mais individualista e cai nesse discurso de é só se esforçar para conseguir, vou desbloquear o milionário que está dentro de mim. O senhor, na causa da testosterona, já não tem tempo mais de desbloquear o milionário, ele sabe que não tem esse tipo de solução mágica. E hoje o jovem, com muita sorte, mora num microapartamento, né? Então a ideia de armar esse jovem para defender a propriedade também não faz muito sentido, né? Ele vai defender o kitnet dele, kitnet não, desculpa, o estúdio dele, ele está mais sujeito a esse discurso que o Marçal promove, de desbloquear o milionário que é dentro de você. Então, o Marçal conversa mais com esse ideal de mundo individualista, de pessoas que não querem mudar o mundo, salvar o planeta. Elas querem mais dinheiro na conta, mais carro na garagem, mais grife no guarda-roupa, mais cabelo na cabeça, mais harmonização no rosto, menos gordura no abdômen e mais centímetros no pênis. E é um discurso que cai como uma luva nos chamados pobres premium, tema do vídeo passado. De novo, bolsonarismo está xoxando? Não tenho essa resposta, mas estejamos prontos para que esse movimento se manifeste de outras formas, disfarçado de um jeitinho mais moderno, mais palatável. Perigoso, autoritário, claro, antidemocrático, mas mais palatável. E aí eu vou terminar, vocês vão achar que eu vou terminar romântico, e isso você vai achar que eu terminei romântico se você pensar que Romeu e Julieta é um livro sobre amor. Não é. Não é um livro sobre amor, mas eu não vou falar sobre isso. Eu vou citar aqui Julieta, eu vou citar a Julieta. Tem uma frase do Romeu e Julieta que é muito conhecida, que é uma metáfora, porque tinha um problema ali, Romeu e Julieta, basicamente, famílias rivais, eles não podiam estar juntos, eram os Capuletos e os Montague, esqueci como é que é em português, não podiam porque é um amor proibido e tal. Então ela solta a frase pro Romeu, e ela fala: a flor que chamamos de rosa, se outro nome tivesse, ainda assim teria o mesmo perfume. Ou seja, o que Shakespeare quer dizer com isso? O nome não altera a essência da coisa, né? A rosa é só um nome que a gente deu para aquela flor. Se a gente levar isso para o bolsonarismo, você pode mudar de nome. Um bolsonarismo sem Bolsonaro, que vai continuar com o mesmo perfume. Um perfume bom? Bolsonarismo, né, gente? Hora de ir para Maria Maria. Maria Maria, que tem um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. E ela tem também a estranha mania de ter fé na vida. O que Maria Maria quer? Que o 7 de setembro seja apenas um feriado. Ó, você vê que Maria Maria, ela tem a estranha mania de ter fé na vida, mas ela não tá querendo muita coisa, porque ela não tá tão otimista, tá tão sintética, gente. Mas eu tendo a achar que ela tá mais prudente. Maria Maria, ela não erra. Ela só tá menos otimista do que uma pessoa que tem a estranha mania de ter fé na vida seria. Mas tudo bem.
Maria é essa, que ela é otimista, não binária e cabeluda. É a nossa personagem da coluna do Garrone. Vamos agora para o VinoZap Interativo. No VinoZap Interativo, meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas, vocês me decepcionaram. Shame on you total. Por quê? Porque eu pedi para vocês terem empatia com um patriota e vocês não conseguiram. Então eu vou rodar o vídeo e funciona assim. Toda semana, no vídeo do VinoZap Interativo, eu rodo um vídeo, vocês comentam e eu leio aqui. Só que eu só leio de quem é inscrito no canal. Vamos ao VinoZap Interativo? VinoZap Interativo é nessas horas que eu sou favorável a uma intervenção militar danada. VinoZap Interativo, não sei o que é mais constrangedor, este indivíduo com este cartaz nas mãos ou estes oficiais militares que não sabem nem menos marcharem. Não é oficial, mas é militar. Entendi, ele está aqui avaliando a qualidade da marcha dos militares. VinoZap Interativo, bolsonarista mais terraplanismo igual a pleonasmo vicioso. Fico muito feliz que a minha audiência saiba o que é pleonasmo. VinoZap Interativo, burrice mais vergonha alheia, igual a bolsonarismo. VinoZap Interativo, nossa, que patriota corajoso, inspirador. Nota de ironia. VinoZap Interativo, dá para ver o motivo do golpe não ter dado certo. De novo, ela está avaliando ali a marcha do soldado. VinoZap Interativo, vergonha alheia também é uma forma de empatia? É uma boa reflexão, porque eu pedi para vocês terem empatia. E quando você tem vergonha alheia, você reconhece a alteridade, você reconhece a existência do outro. Então, é uma conclusão, eu acho, correta aqui. Eu responderia sim. VinoZap Interativo, de qual escola é esse desfile? É uma escola de samba que é, assim, 3 grupos abaixo do grupo de acesso, eu diria. VinoZap Interativo, alienação mais ignorância é igual a patriota. E chega a nossa outra deprimidinha, ou deprimidinha, e acrescenta. Eu creio que seja mais. Racismo mais cristianismo mais sadismo mais inferioridade é igual a patriota. E para terminar, VinoZap Interativo, que coisa mais brega esse cartaz. Me lembra os trabalhos em cartolina que a gente fazia no primário, um certo saudosismo. Eu suspeito que você era mais talentoso do que isso, talentose. VinoZap Interativo, eu só comento de quem é inscrito no canal. Mais alguma coisa? Acho que não. Coluna do Garrone fica por aqui. Um beijo. Tchau, até a próxima. E assista ao vídeo do VinoZap. E participe do VinoZap Interativo, tá bom? VinoZap Interativo, comenta. Você adora comentar. E eu leio aqui pra você, tá bom? Tchau, até a próxima.